Muito bem, meus amados irmãos, irmãs, o evangelho de hoje está em Lucas capítulo 12, versículo de 1 a 7, que vai dizer para nós: os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de um pisarem aos outros. Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser escondido, que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vende 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Meus amados irmãos e irmãs, Jesus hoje vem nos alertar nesse evangelho de hoje sobre a hipocrisia. E a passagem de hoje ela começa falando, ele começa falando com seus discípulos. Jesus ele começa falando com seus discípulos, porque essa passagem de hoje ele pode ser dividido em 2 partes. A primeira parte, ela nos apresenta a hipocrisia, como o fermento dos fariseus. Jesus ele adverte ali, ele chama a atenção dos seus discípulos, ele alerta os seus discípulos para não se contaminarem com aqueles pensamentos falsos, pensamentos que são todos contrários ao querer de Deus. Jesus ele chama a atenção dos discípulos com relação a isso, porque ele começa a palavra falando: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, porque que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, portanto, não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Jesus ele fala justamente isso, porque os fariseus eles eram pessoas que faziam coisas certas, mas também faziam muitas coisas erradas e escondiam debaixo do tapete. Pensavam que nunca seria revelado e nunca seria apresentado aquilo diante de público. E eles achavam que isso era real, isso era comum, isso era normal. E Jesus ele adverte os discípulos para tomar cuidado com isso, para que não pudesse ser contaminado com aquela maneira de pensar. Então, como assim também, assim como disse que esse evangelho de hoje, ele pode ser dividido em 2 partes, né? Essa primeira parte nos apresenta a hipocrisia, como o fermento dos fariseus. Também eles não carregam consigo a verdade e não são fidedignos. Eles colocam-se inclusive acima de todas as coisas, até mesmo da graça divina. E a segunda parte desse texto, ele é um encorajamento proferido por Jesus. Seus discípulos não devem ter medo, pelo contrário, eles devem dar testemunho da sua fé. E Jesus deixa bem claro para eles. Ele deixa bem claro, olha bem, não se vende 5 pardais por uma pequena quantia? Sim, eles responderam, com certeza aqui no evangelho não está, mas com certeza eles responderam. Então Jesus disse para eles: no entanto, a nenhum deles é esquecido por Deus, porque até mesmo os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. E Jesus confirma essa palavra dizendo: não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Não tenhais medo. Hoje o Senhor fala para mim e para você: não tenhais
medo de fazer o que é certo, de fazer aquilo que é o querer de Deus para mim e para você. Não tenhais medo, porque tudo que você sabe que é certo, mesmo se você sabe que está ferindo alguém, alguém está angustiado, agoniado, está irritado com aquilo que você está fazendo que é certo, continue fazendo o que é certo. Não olhe para as pessoas, mas olhe justamente e unicamente para o que Deus quer daquela atitude sua. Porque é isso que Jesus fala para os seus discípulos. Não deve ter medo. Pelo contrário, deve dar testemunho de sua fé. Muitos de nós precisamos dar testemunho da nossa fé, porque muitas vezes nós não estamos fazendo. Que Deus assim nos abençoe.